Nesse sábado, dia 26, nós temos talvez o último grande sábado antes do final da temporada europeia. Eu falo isso porque nós temos, anota aí, final da Copa da Inglaterra, final da Copa da Escócia, final da Copa da França, final da Copa da Alemanha, além de outros grandes jogos extras, né? Além dessas competições que a gente vai comentar por aqui. Eu falo o último grande sábado porque a maioria das ligas estão chegando ao final, a maioria delas até mesmo nesse final de semana já vão acabar, as que restam, né? E a gente vai ter que sobreviver um pouquinho de ligas mais alternativas. Obviamente, para quem já trabalha nessas competições vai ser super tranquilo, mas para quem está acostumado só com as competições de elite, por conta da liquidez, vai ter que se adaptar até chegarmos na Euro, né? A Euro que começa daqui a pouquinho também, logo no início de junho. Então, nesse sábado, a gente vai focar um pouco mais nas Copas e também nesses jogos complementares que talvez ainda possam apresentar algum tipo de oportunidade. Meu nome é Theo Borges, esse é mais um Bom Dia Mercado, nosso planejamento diário sobre apostas e trade aqui no YouTube. Se você não é inscrito nesse canal, fica o convite para você se inscrever e eu espero que eu possa te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para esse sábado, dia 25 de maio. Começamos o nosso planejamento no confronto de Manchester, né? No derby de Manchester entre City e United. Para quem não se lembra, essa também foi a decisão do ano passado e o City levou a melhor por 2-1, os dois gols do Gundogan e, se eu não me engano, o United marcou com o Bruno Fernandes de pênalti. Naquela ocasião, esse jogo acontece em Wembley, né? Um campo neutro, teoricamente. Naquela ocasião, o City chegou na frente do placar com 1 minuto de jogo. Bom, acho que até antes do minuto 1, né? Foi naqueles segundos ainda antes de completar 1 minuto. Com o lançamento para frente, o Gundogan aproveitou e fez o gol. Isso condicionou, obviamente, um pouco mais o jogo. O United empatou, mas no início do segundo tempo, o Gundogan fez o segundo gol. O City vem, obviamente, muito mais leve, mesmo tendo sido eliminado da Liga dos Campeões. O City venceu pela primeira vez na história da Premier League 4 vezes seguidas a competição, né? Foi o primeiro tetracampeão da competição. Então a gente tem um termômetro aqui para comparar. O City vem muito bem, vem em alta. O trabalho do City foi nessa reta final da competição da Premier League espetacular. Saiu para o Real Madrid nos penais. Não foi uma derrota para o Real Madrid nos 90 minutos, foi uma derrota nos penais. Então é um time que vem no termômetro muito bem. Já o United, ele está completamente em baixa. Se eu não me engano, foi uma das temporadas que o United menos pontuou na Premier League depois da era Ferguson, né? E a cobrança em cima do Ten Hag é muito grande. Ele chegou a fazer uma declaração para a torcida no jogo de despedida da Premier League. Muita gente vaiou, muita gente não quer a continuação do trabalho do Ten Hag, muita gente quer que o United demita uma grande quantidade dos seus jogadores, inclusive os medalhões que custaram muito para os cofres do clube. Então a torcida não está satisfeita. O termômetro do United é horrível, né? Se for comparar isso daqui, o City já ganhou. Mas a gente sabe que futebol é jogado. E uma das promessas para o Ten Hag, para a torcida do United naquela declaração no último jogo, foi justamente que eles iam lutar muito por essa FA Cup. E a gente sabe muito bem que, por mais que o City tenha totais condições de propor o jogo, e provavelmente vai ter o controle da bola nesse jogo, o United sabe se defender quando ele quer fazer isso. O United nessa temporada já conseguiu surpreender algumas equipes que não era esperado quando ele se propôs de fato a defender. O Liverpool, por exemplo, sofreu 2 vezes com o United nesse tipo de situação. Então eu sinceramente acredito muito nessa cotação do City. Eu acredito que essa cotação não está errada, ela está bem colocada, principalmente pelo momento que vive o City e o momento ruim que vive o United. Mas a gente tem que analisar um pouquinho mais a fundo, porque o City vem numa maré muito boa e vai entrar confortável em campo. Já o United vem numa maré muito ruim e ele vai entrar pressionado, mas essa pressão pode dobrar a garra dos caras, pode dobrar a intensidade na marcação, pode dobrar a vontade. É lógico que isso fica até a página 2, né? Porque se o City faz um gol logo de início, como foi na temporada passada, aí você desmonta qualquer organização tática, qualquer motivação, qualquer empenho emocional. Mas se o United conseguir se manter firme, à medida que os minutos forem passando, ele vai começar a gerar um desconforto para a equipe do City. Ele pode tentar fazer com que dê liga esse jogo aqui, tá bom? Vamos analisar um pouquinho de estatística, mas vamos lembrar o seguinte: o City não joga em casa, ele somente é o mandante. Essa estatística do PDF de apoio é para o United fora de casa. Nesse caso aqui, as duas equipes estão fora de casa. Mas eu quero só dar uma analisada de fato, porque eu acredito que analisar o United fora de casa nesse jogo é um contexto um pouco melhor,
porque o City ele joga, a maioria das vezes, dentro e fora de maneira um pouco mais parecida. O início da temporada na Premier League, para o City fora de casa, é verdade que foi um pouco diferente, mas depois eles já organizaram a casinha, né? Uma coisa que me chama a atenção de cara nesse jogo é fugir um pouco da mesmice. Então eu não vou analisar aqui só o poderio de iniciativa do City e do United, eu sei muito bem o que o City, você também sabe, o que o City vai preparar para esse jogo. Provavelmente vai ser um City tentando ter domínio da bola, domínio do campo ofensivo, domínio das ações ofensivas no jogo. Não acho que o United vai ser ousado o suficiente para tentar empurrar o City para trás ou para tentar fazer uma linha muito alta de marcação, porque isso seria, na minha humilde opinião, um tiro no pé, tá? Eu acredito que o City vai tentar deter um pouco mais o controle do jogo, como ele faz contra a maioria dos adversários. Como ele fez contra a maioria dos adversários ao longo da temporada. Então, vou fugir dessa questão de iniciativa porque eu acho que já é bem óbvio. Também vou fugir um pouco dessas questões de gols marcados e sofridos, porque tudo vai depender do comportamento do United. Se for um United muito agressivo, um United querendo fazer linha alta, aí sim, a gente pode olhar para como o United se defende, as quantidades de gols sofridos pelo United. Isso mostra que é uma equipe que não está organizada para marcar pressão, para tentar subir linha, para tentar surpreender o adversário. O United é um time hoje, fora de casa, que gosta de jogar de maneira reativa. E contra o City eu acho que é por ali que ele deve fazer. Se o United tiver muita garra, muita concentração para fazer um bom jogo defensivo, muito provavelmente o seu goleiro, o Onana, vai estar um pouco mais protegido. Então essa questão de gols sofridos do United, pelo menos no início do jogo, a gente vai deixar um pouco de lado. Vamos falar também sobre o aproveitamento. Isso aqui é interessante. O City ele é treinado para jogar contra equipes fechadas. Por quê? Porque o estilo do Guardiola é de ter a bola e automaticamente ele vai empurrando o adversário para trás e aí ele chega no último terço do campo, tendo, obviamente, pouco espaço para trabalhar a bola. Então ele já treina o seu time para jogar com pequenos espaços. Então o City não vai ter nenhum tipo de dificuldade de jogar contra o United fechado. Quem vai ter que fazer o dobro de esforço é o United, não o City. O City está acostumado a jogar contra equipes que se defendem ainda melhor do que a própria equipe do United querendo se defender, né? Lógico que eu estou sempre usando esse fator se, porque eu não tenho certeza se é essa a visão do Ten Hag. Eu acredito que seria uma boa visão, tentar fazer um jogo bom defensivo e não tentar surpreender na parte ofensiva, né? Então o City precisa de poucas finalizações no alvo para poder marcar um gol. Tem marcado muito, se vocês repararam, de fora da área, principalmente nos jogos recentes. A abertura de placar contra o West Ham, gol do Phil Foden, foi mais um gol do Phil Foden de gols que vem acontecendo de fora da área. O Guardiola tem marcado assim, o De Bruyne costuma marcar assim, o Foden principalmente, o Rodri principalmente. O Bernardo pode também ser uma boa opção para isso. Então finalizações de fora da área tendem a ser uma das armas aqui do Manchester City. A gente já sabe que o time do City costuma dominar muito bem o primeiro tempo, o United nem sofre tantos gols assim na primeira etapa, e isso é importante para o United tentar se manter vivo no primeiro tempo, né, para tentar cozinhar um pouco mais esse jogo. No segundo tempo, o United tem o seu pior momento defensivo. Isso foi ao longo da temporada inteira. Então, se o City não conseguir furar essa defesa do United no primeiro tempo, o segundo tempo o United vai ter que entrar com o dobro de atenção, porque geralmente por ali que eles costumam se complicar. A bola aérea nesse jogo é um fator muito importante, mesmo sendo aqui um jogo de um claríssimo favorito, a gente sabe que isso aqui é um derby, né? É um clássico, e a gente tem que respeitar o tamanho desse clássico. Até poucos anos atrás, eu já vi várias entrevistas de jogadores descobrindo que Manchester tinha outro clube anos depois, porque o time do City era um time completamente largado, vivia descendo de divisão, não tinha, obviamente, o investimento que tem hoje. Então, antigamente, o United dominava o cenário da Inglaterra praticamente inteira. Não era só o time de Manchester, era o time da Inglaterra, um dos principais antigamente. E o time do City era ali um coadjuvante, né? Quando a gente fala de Manchester. Hoje em dia, quando você fala de Manchester, você acaba lembrando um pouco mais do City por conta da memória recente. Mas o United tem muito mais FA Cup que o City. O City tem 7, o United tem 12, quase o dobro. O Arsenal é o maior campeão com 14, se eu não me engano. O time do United também tem muito mais Premier League do que o City. Mas nesse momento recente, o time do City ele é melhor. Porém, o derby de Manchester é sim muito importante. E se eu não me engano, é apenas a segunda vez na história da FA Cup que eles vão decidir a competição. A última foi na temporada passada. Olha outro fator de curiosidade que a gente já comentou. Finalizações de fora da área. Se é um jogo truncado, se é um jogo que a gente tem a tendência de ter um time mais defensivo, como é o caso do United, para não passar aperto, provavelmente as finalizações de fora da área vão ser sim um fator decisivo por aqui.
Jogo para over, eu vou deixar pra gente comentar daqui a pouco, mas vocês sabem muito bem como é que funciona uma final. Geralmente ela é estudada no início e se tiver uma faísca, aí existe um potencial desse jogo abrir. O time do City distribui muito bem os seus gols marcados. A gente pode dar um destaque aqui para os últimos minutos de jogo, mas é bem distribuído. Mas é um time que tem dificuldade nos últimos minutos, tem sido assim nos últimos minutos. O United, mesmo não tendo o grande poderio ofensivo do City, também distribui muito bem os seus gols, principalmente no segundo tempo e principalmente nos minutos finais, assim como os gols sofridos. Então, me parece que se o jogo chegar desempatado, essa zona aqui pode ser interessante para a gente pensar numa situação de over limite. O cenário de escanteios conta muito sobre o estilo das duas equipes, né? O United não é uma equipe propositiva, o City sim, por isso o City costuma terminar com mais escanteios do que os seus adversários. O United é muito mais faltoso que o City, e esse jogo ele pode sim ser um jogo mais faltoso por conta da rivalidade, do fato de ser um clássico. Enquanto esse jogo estiver empatado, ele tende a ser truncado. O United pode querer parar as jogadas do City por meio de falta, pode tentar parar, né? E se o City estiver na frente do placar, que é o que a gente costuma chamar de cenário de caos, quando o favorito ele se põe à frente do jogo, a gente ainda pode ter um jogo mais faltoso para encerrar jogadas de contra-ataque, né? Para parar jogadas de contra-ataque, o United provavelmente vai ter que utilizar de jogadas temerárias para cartão amarelo. A gente já sabe dos principais jogadores do City, mas para esse jogo especificamente, a gente vai ter que contar muito com Phil Foden, finalização de fora da área. Se você quer trabalhar mercado de finalizações, o Foden é um jogador que está com confiança para finalizar de fora da área. O Haaland para bolas aéreas, né, para gols de cabeça. O Guardiola para cabeça e também para finalizações de fora da área. E o De Bruyne para poder encontrar espaço. O Jeremy, nosso querido Jeremy, tem se destacado muito contra defesas fechadas para encontrar espaço, mas eu não sei aqui se ele já ganhou a titularidade. Se ele vai entrar com o Grealish ou se ele vai entrar com o Jeremy. Mas é um cara que vai fazer um salseiro danado lá do lado esquerdo de ataque, direito de defesa da equipe do United. E isso, obviamente, vai segurar um pouco aquele lado direito. Provavelmente o United vai querer jogar um pouco mais pelo lado esquerdo, né? Caso o Jeremy esteja por lá. Do lado do United, o principal chutador da equipe, o principal jogador é o Bruno Fernandes, né? Finaliza de fora da área, tenta de tudo quanto é lugar, já fez gol até do meio campo essa temporada. Também bate os pênaltis. Para mim, o Garnacho hoje é um jogador muito bom para contra-ataque, junto com o Højlund e com o Rashford, mas eu não sei se o United vai conseguir buscar tantos contra-ataques assim. Tomara que sim, tá? Se você é um trader assim como eu, né? Se o rio correr em direção ao mar, se o City tiver pleno dos domínios da posse e não deixar o United contra-atacar, é um jogo para se trabalhar no back favorito no primeiro tempo, né? Basicamente, aproveitar a estabilidade do preço enquanto o City está dominando a partida, ok? Isso dentro do mercado de resultados, não é no mercado de HT, certo? Quer aprender mais sobre isso? Meu curso aqui embaixo para você aprender a operar na Betfair, completamente gratuito e completo, com mais de 60 aulas. Quantidade de horas que você vai demorar para terminar esse curso, eu não sei, depende muito de você, mas eu sempre aconselho que você assista várias vezes, tá? Para mim, é o tipo de cenário de jogo que eu venho buscar. Se você é um punter por aqui, você tem duas opções. Pensar em trabalhar alguma coisa a favor do City ou pensar em trabalhar gols. Eu, para mercado de gols, sempre vou preferir numa final trabalhar ao vivo. Por quê? Porque eu sei que tem cenários que vão deixar esse jogo mais aberto e tem cenários que vão deixar esse jogo mais truncado. O 0-0 deixa esse jogo mais truncado, porque quanto mais o tempo passa, mais confiança o United vai tendo e mais nervoso, entre aspas, o City vai ficando para resolver o jogo. Se o United fizer o primeiro gol, pior ainda, porque aí a gente vai ter um cenário de defesa redobrado, o United tentando segurar ainda mais e o City tentando pressionar ainda mais o United. Então, não é um cenário que eu gosto tanto para gols. Agora, o cenário de caos que faria esse jogo abrir seria o City marcar um gol cedo, como aconteceu no ano passado, na temporada passada. Antes do primeiro minuto, gol do Gundogan. Pronto. O United teve que sair para o jogo, e aí o City teve espaço, o United fez um gol, o City fez outro. Então, para trabalhar um cenário, por exemplo, de 2,5 gols, que nesse momento está com uma cotação ruim, mas ela pode melhorar ao longo do jogo, o City na frente do placar é excelente, tá? Eu não duvido de um ambas marcam nesse jogo. Deixa eu ver quanto é que tá a cotação. 1,75. Mas para esse ambas marcam, sinceramente, o City na frente é mais agradável, porque aí o United vai tendo mais confiança para sair para o jogo. Enfim, com uma cotação um pouco mais alta pode valer um pouco a pena sim. Se você quer trabalhar a favor do City, você tem três opções. Esperar o City ficar com uma cotação um pouco mais alta, ou seja, torcer para que o United tenha um bom desempenho defensivo, mas você só vai encontrar uma cotação do City a 1,80, a 2, lá para os 75, 80 minutos do segundo tempo, óbvio. Então, obviamente, você vai ter que comprar uma cotação maior, mas com um tempo de exposição
curto, que é muito mais arriscado, óbvio. Você pode pensar num cenário onde o City está atrás do placar para tentar buscar uma reviravolta. Pode acontecer, mas aí você tem que saber que o United vai fazer de tudo para segurar esse jogo. E você pode pensar num cenário de handicap asiático. O problema do handicap asiático, de você colocar, por exemplo, um menos 1,25 para o City ou um menos 0,5 para o City, aí depende da sua precificação, é que para que o United saia para o jogo, o City vai ter que fazer o primeiro gol. Então, isso é um pouco mais complexo, você tem que precificar muito bem para encontrar esse cenário. Se você acredita que o City vence esse jogo por 2 gols de diferença, você pode buscar o menos 1,25. Mas lembre-se que na final passada o City também chegou como muito favorito e o jogo foi 2-1, ou seja, venceu por apenas 1 gol de diferença. Então na sua precificação toma um pouco de cuidado. É um jogo que a gente sabe quem é o favorito, é um jogo que se o United ganhar a gente vai ficar assustado, mas é um derby. E na questão de termômetro, o United chega muito mais pressionado. É ele que tem que dar a resposta, não é o City. E isso pode fazer com que o jogo tente se igualar um pouco. Atenção que eu não estou falando aqui que vai ser um jogo igual, um jogo parelho, porque tecnicamente eu não vejo isso. Mas na garra, na vontade, o United nessa temporada já segurou algumas grandes equipes. E o Ten Hag está balançando no cargo e essa FA Cup é muito importante para eles. Então, vamos dar sim o devido crédito para esse cenário do derby. Tomar um pouco de cuidado para não se abraçar tão forte no City, porque a gente já viu, por exemplo, na semifinal contra o Chelsea, o City teve dificuldade para passar e a gente também achava que o City ia passar fácil pelo Chelsea. No ano passado, o City venceu por apenas 1 gol de diferença. Então, cautela. É um derby e eu sempre gosto de respeitar muito essa situação de clássicos. 15 horas, DFB Pokal, final da Copa da Alemanha em Berlim, no estádio do Hertha Berlim, né, o estádio olímpico de Berlim. Kaiserslautern da 2ª divisão da Alemanha contra o Leverkusen, campeão invicto da Bundesliga e vice-campeão da Europa League. A Atalanta, que eu gosto muito, tenho blusa da Atalanta, tenho o cachecol da Atalanta, acompanho muito a Atalanta, principalmente no início do trabalho do Gasperini. Fiquei muito contente pelo título da Atalanta e o que a gente viu naquele jogo foi um Leverkusen praticamente se comportando como um time normal, né? A Atalanta jogou tão bem aquela final que a gente olhou para o Leverkusen como um time banal. E olha que ele não foi isso. 51 jogos de invencibilidade não é para qualquer equipe, óbvio, né? Um dos maiores recordes que a gente já viu em relação a isso. Um time que ganhou a Bundesliga com os pés nas costas, mas o Gasperini conseguiu fazer com que o Leverkusen se transformasse num time normal. Em nenhum momento a Atalanta parecia que tinha o jogo fora do controle, né? Porém, esse cenário passou. O Leverkusen já perdeu a sua invencibilidade. Talvez seja até bom. Talvez tenha sido até bom para o Leverkusen. Porque é um peso grande. É uma responsabilidade muito grande. Você imagina se o Leverkusen tivesse vencido a Atalanta agora, obviamente, com 2 títulos importantíssimos, iria vir para esse jogo ainda mais de salto alto. Não acho que o Kaiserslautern tem time para competir com o Leverkusen tecnicamente falando, mas para o Leverkusen eu tenho certeza que ele vai entrar e vai encarar esse jogo com um pouco mais de pé no chão depois de ter perdido essa responsabilidade da invencibilidade. Nada mudou em relação à parte técnica, não duvido dessas cotações, é uma cotação, na minha opinião, justa para um campeão invicto de primeira divisão e um time que brigou até há 3 rodadas atrás contra o rebaixamento da 2ª divisão. Foi o time que cessou aquele sonho do Saarbrücken que tinha eliminado Borussia Mönchengladbach, Frankfurt, Karlsruhe, Bayern de Munique. O time do Saarbrücken teve o seu sonho cessado ali, ceifado, né, pelo Kaiserslautern, e o Kaiserslautern agora enfrenta o Leverkusen. O que a gente espera desse jogo é ainda mais domínio do que City e United, né? Leverkusen, mordido por ter perdido a final da Europa League, provavelmente vai querer resolver rápido esse jogo. Mas é um jogo em estádio neutro. E a torcida do Kaiserslautern é uma torcida muito chata, muito barulhenta também. Tem um grande estádio, mas esse jogo vai ser em estádio neutro. Mas para quem não acompanha, o Kaiserslautern tem muito mais título alemão do que o Leverkusen. O Leverkusen conseguiu seu primeiro título de Bundesliga agora. O Kaiserslautern tem vários títulos do campeonato alemão. Mas é um time que ficou perdido muitos anos na 3ª divisão. Mas não vamos esquecer que o Kaiserslautern é um time de tradição na Alemanha, tá? Utilizando aqui o PDF de apoio, eu vou até trazer o Kaiserslautern em casa, né? Vou fazer vamos dizer assim, essa generosidade para o Kaiserslautern, porque eu sei que ele vai jogar num estádio neutro, mas eu vou colocar o Leverkusen fora de casa para a gente ver como o Leverkusen é forte. E mesmo dentro de casa, a gente vai ver que as estatísticas do Kaiserslautern não foram tão boas essa temporada. É um time de iniciativa, mas eu não acho que a ideia do Kaiserslautern é vir para surpreender o Leverkusen.
Leverkusen, que é um time que vem também para se defender e jogar no contra-ataque. Falhou pouco em marcar, mas é um time que sofre gol com muita frequência e isso aqui vai atrapalhar muito a vida do Kaiserslautern. Assim como foi contra o Fortuna na semifinal, se o Kaiserslautern sair atrás do placar como o Fortuna saiu, o Leverkusen vai ter muita facilidade para impor o seu jogo. O time do Leverkusen marcou mais gols do que o Kaiserslautern. O Kaiserslautern é um time agressivo, marca gol com frequência, marca mais do que 2 gols por jogo, mas tem uma defesa muito frágil, né? Já o Leverkusen tem uma defesa sólida, apesar do que apresentou pra gente no jogo contra a Atalanta. O time do Leverkusen e o time do Kaiserslautern precisam praticamente da mesma quantidade de finalização no alvo para marcar um gol. Isso mostra que nos contra-ataques o Kaiserslautern pode sim ser um time perigoso. Tá? O primeiro tempo do Kaiserslautern é tão bom quanto o primeiro tempo do Leverkusen, só que o problema está na segunda etapa e é aqui que o Kaiserslautern pode se complicar, principalmente se ele chegar no segundo tempo com uma desvantagem. Se ele sair para o jogo, os contra-ataques podem acontecer. E lembrando, como é um jogo único, o potencial de ser um jogo over é muito grande quando o jogo já está desempatado. São duas equipes que utilizam bastante a bola aérea, principalmente o Kaiserslautern. Então, para você que não lembra, alguns gols do Leverkusen sofridos esse ano foram de cabeça e o Kaiserslautern pode tentar buscar esses gols de cabeça. Qual que é o problema? Quando você sobe para uma bola parada, você desorganiza um pouco seu bloco defensivo porque você geralmente joga os seus zagueiros na área, né? E aí o Leverkusen vai ter espaço para contra-atacar e esses zagueiros vão estar correndo para trás, a famosa transição defensiva. Isso pode ser um problema, né? Então isso vai ser averiguado ali na equipe do Kaiserslautern se eles vão de fato querer subir o tempo todo ou não. São duas equipes que finalizam muito de fora da área e marcam muitos gols desse fundamento. O Leverkusen tende a tentar isso até mais, né? Porque talvez o Kaiserslautern faça um jogo um pouco mais fechado. E é um jogo com uma característica over, sim senhor, tá? Porque além de trazer um time da segunda divisão para uma decisão, que é sempre muito legal, você tem a situação da desvantagem que pode fazer com que a equipe em desvantagem se exponha muito mais. O time do Kaiserslautern marca com mais frequência no meio do primeiro tempo e no final do segundo e sofre muito mais no segundo tempo, né? A gente já tinha visto esse tipo de situação ali em cima. O time do Leverkusen marca com mais frequência nos finais de tempo, né? E sofre de maneira praticamente igual. Aqui é um time que sofre poucos gols. Na característica das suas ligas, respectivas ligas, nenhuma das duas equipes, nem dentro nem fora de casa, respectivamente, faziam um jogo de tanta proposição, né? O Leverkusen, na maioria das vezes, marcava pressão, mas roubava a bola, já tentava resolver. Quando precisava recuar, recuava. Mas o Leverkusen, nesse jogo, por ser tão favorito, é provável que ele tenha uma posse de bola bem maior, tá? A não ser que ele marque muito cedo, porque aí ele marcando cedo, o Kaiserslautern pode sair um pouco mais para o jogo. É um jogo que também tem um potencial de cartões muito alto, porque você tem uma possibilidade de ter um jogo desempatado, né? E aí vamos supor, cenário de caos, Leverkusen na frente do placar, o time de menor condição técnica sai para o jogo para poder buscar recuperação. Você vai ter contra-ataque. Para encerrar um contra-ataque, para parar um contra-ataque, você precisa fazer uma jogada temerária de falta, de cartão amarelo, e obviamente você tem a possibilidade desse jogo explodir para cartões, né? Então, o Kaiserslautern já é um time faltoso, com uma média de mais de 2 cartões por jogo, mas a gente pode ter aqui uns 4, 5 cartões, principalmente num cenário de jogo desempatado, tá? O principal jogador do Kaiserslautern é o Ragnarak, ou Ash, com 16 gols marcados, excelente no jogo aéreo, tá? E o Marlon Ritter com 10 gols e 4 assistências do lado do Leverkusen, a gente já sabe, né? Florian Wirtz, o Grimaldo, o Boniface, que entrou no segundo tempo, não resolveu muita coisa, né, pro lado contra a Atalanta, Frimpong, Hoffmann, Wadley, enfim, depende muito da situação desse jogo. Enquanto esse jogo estiver empatado, você vai ver muito mais o Grimaldo tentando finalizar, o Xhaka fez um péssimo jogo contra a Atalanta, mas talvez tente se redimir aqui. O Frimpong vai tentar fazer algumas jogadas para furar a linha defensiva. Agora, se o Leverkusen estiver na frente do placar, aí a gente vai ver talvez o Wadley jogando em contra-ataque, o Wirtz, o próprio Frimpong, né? Vamos ver como é que o Xabi Alonso vai escalar essa equipe. Se vai ser com um atacante fixo, né, o Boniface ou o Patrick Schick, ou se vai ser com aqueles pontas de mais velocidade, como é o caso do Frimpong e do Wadley. Se você é um trader por aqui, é um jogo de um caminho só, né, praticamente. Trabalhar contra o Leverkusen eu não indico, eu não vou fazer. O máximo que eu posso fazer é trabalhar a favor do Leverkusen se a pressão for muito grande, se o Kaiserslautern não conseguir nem respirar. Porém, como eu acho que o Kaiserslautern é um time chato no contra-ataque, eu vou preferir trabalhar gols nesse jogo. Eu vou ficar de fora do match odds, do mercado de resultados. E o que eu quero para trabalhar gols aqui é o cenário do Leverkusen na frente. Não que eu só vá trabalhar nesse cenário, mas é o melhor cenário para gols.
Se a gente pegar as últimas finais aqui da Copa da Alemanha, a gente teve o Leipzig vencendo o Frankfurt por 2-0, aí tivemos Dortmund 4-1, Bayern de Munique 4-2, o Munique de novo 3-0, o Frankfurt 3-1, o Dortmund 2-1, Wolfsburg 3-1, Bayern de Munique 3-2, o Schalke 5-0, o Bayern de Munique 4-0. Então sempre que você tem uma final de Copa da Alemanha, existe um potencial muito grande de você ter um jogo para muitos gols. Por quê? Só tem aquele jogo, você não tem o jogo da volta. Então se você está em desvantagem, você vai para cima, principalmente se for a equipe mais fraca tecnicamente. Então o Leverkusen na frente tornaria esse jogo muito bom para pensar, até quem sabe num over 3,5, que está aqui com uma cotação ruim, né? Poderia ser bem melhor essa cotação do 3,5. Mas com o Kaiserslautern na frente eu ainda vejo a possibilidade do 2,5, porque o Leverkusen esse ano, somente contra a Atalanta ele não conseguiu recuperar resultados. Foram 13 jogos, se eu não me engano, 8 empates, 4 viradas e uma derrota para a Atalanta, quando ele estava atrás do placar. Então é um time de muita recuperação. Ele pode tentar buscar um empate, tentar buscar uma virada, ele já fez isso outras vezes, várias vezes. Então, se o Kaiserslautern estiver na frente, eu olharia para o 2,5. Mas, com o Leverkusen na frente, um cenário de goleada, de 3,5, jogo pirotécnico pode ser sim bem interessante. Lembrando, tradição aqui coloca o Kaiserslautern também um pouquinho nessa briga, mas o Leverkusen é muito, muito favorito. Né? Uma vitória, um título do Kaiserslautern aqui seria muito mais chocante para quem assistiu o jogo da Atalanta e Leverkusen do que a vitória da Atalanta. Né? A Atalanta fez um jogaço e mesmo não tendo começado como favorito, colocou o Leverkusen na roda. O Kaiserslautern vai ter um pouco mais de dificuldade de fazer isso, principalmente se ele for fazer um jogo recuado. Vai ter que ser muito efetivo nos contra-ataques e se estiver na frente do placar, vai ter que continuar sendo efetivo nos contra-ataques, porque não pode ficar só recuado e ter que fazer um excelente jogo defensivo. Então é uma tarefa muito difícil. O que o Kaiserslautern pode tentar fazer é contrariar a gente aqui, segurar um 0-0 e no jogo 0-0 eu não vou querer me expor em gols. Quem sabe levar esse jogo para os pênaltis. Aí seria uma situação interessante para o Kaiserslautern. Vamos falar sobre os jogos complementares, mas são tantos que eu vou embrulhar tudo aqui com um pouco mais de detalhes entre eles, tá? Vamos começar falando sobre Juventus e Monza. Despedida da Juventus dessa temporada com o título da Copa Itália, né? Então um time que sai relativamente assim satisfeito é uma palavra muito forte. A Juventus jogou apenas a Copa Itália e a Série A italiana, não conseguiu ir até o final disputando contra a Inter, mérito da Inter, demérito da Juventus, mas acabou com o título da Copa Itália que acabou dando uma satisfação ali para a torcida e a Juventus volta para a Liga dos Campeões, despedindo da sua torcida contra o Monza. É um time chato, já complicou a vida de outras equipes. Das últimas vezes que eles se enfrentaram, o Monza venceu na casa da Juventus uma vez, né? Então a última vez que o Monza foi até Turim, venceu a Juventus. Das últimas vezes, olha só, Juventus 2-1 e Monza 2-0. E a gente já teve situação de ambas marcam nas últimas 4 das 5 vezes que eles se enfrentaram. Então, é um jogo que a gente pode ficar de olho num favoritismo, numa vitória da Juventus, até a página 2. Principalmente se a Juventus levar de fato os titulares ou não. A parte boa é que a Juventus, além de se despedir da torcida, deve colocar o time titular, né, acredito eu, também vem de um bom resultado contra o Bolonha, né? Tava perdendo de 3-0 e conseguiu recuperar para 3-3. Outro time que se despede é o Milan, contra a Salernitana. O Milan, sinceramente, apesar de ter terminado aqui na segunda colocação, os últimos jogos têm sido bem decepcionantes. O Milan foi eliminado da Europa League, o Milan foi eliminado da Copa Itália, o Milan não teve um aproveitamento tão bom assim nas rodadas finais. Então, é um Milan que termina a temporada sem título nenhum. Então, o máximo que o Milan pode fazer aqui, de fato, é se despedir da sua torcida e se despede contra o já rebaixado e último colocado Salernitana. Não acredito que vai ser dessa vez que o Salernitana vai fazer alguma gracinha, mas essa cotação do Milan não me agrada tanto. Se for para trabalhar ela com uma cotação um pouco mais alta, pode ser interessante. Outra final que nós temos aqui é Celtic e Rangers. O Celtic já conquistou o campeonato escocês e agora vai em busca da Copa da Escócia. O Celtic é o atual campeão da competição, venceu o Inverness na temporada passada por 3-1 e o Rangers venceu na temporada retrasada. O Celtic tem 41 títulos da Copa da Escócia e o Rangers tem 34 títulos dessa competição. Ainda é favorito, obviamente, o Rangers, mas é um jogo mais disputado, é um clássico, então eu traria esse jogo para correção de preço e não duvido que seja um bom jogo para gols, tá? Das últimas vezes que eles se enfrentaram em finais dessa Copa, o jogo aconteceu na temporada 2001-2002 e o jogo foi 3-2 para o Rangers.
Rangers. Então, dependendo daquele cenário, né, de jogo desempatado, pode ser sim interessante buscar gols por aqui. Temos também final da FC Champions League, a Liga dos Campeões Asiática. O All Ahly enfrenta o Yokohama Marinos no jogo da volta. O jogo de ida foi 2-1 para o Yokohama. O time fez o gol no finalzinho. E o All Ahly, que eliminou o Al Hilal, vai ter que buscar o resultado dentro de casa. Por enquanto, é aquele tipo de cenário, né? A gente tem um jogo mais estudado, é um jogo de apenas um gol de diferença, então o All Ahly não precisa se expor tanto. Porém, se o Yokohama estiver na frente, a gente pode ter um cenário de caos aqui, pode fazer com que esse jogo acabe abrindo. Jogos extras para correção de preço. O River Plate pega o Argentino Júnior e o Boca Juniors pega o Tajeres. E temos também a final da Copa da França. Um PSG sem o Mbappé enfrenta o Lyon, que nessa temporada, ao longo da temporada inteira, o Lyon disputou lá embaixo para não cair no Campeonato Francês. Depois teve uma subida incrível, pegou um elevador e foi lá para cima e terminou quase próximo de competição europeia. Impressionante a fase do Lyon nessa recuperação. E claro, por ser um clássico, na minha humilde opinião, é um jogo que o PSG pode se complicar. Então é bom tomar um pouco de cuidado por aqui, tá? Outros jogos interessantes, talvez para você que acorde mais cedo, temos Coreia do Sul, né? A K-League, temos o Pohang Steelers, que é o líder, e o Ulsan Hyundai, que é o terceiro colocado entrando em campo. Na La Liga, só para cumprir tabela, Osasuna e Vila Real. O Mamelodi também, se eu não me engano, faz o último jogo, ou os últimos jogos aqui, mas já é campeão, então toma um pouco de cuidado. O último jogo do Mamelodi ele não venceu. Tem o Helsinki na Finlândia, o BK Häcken na Suécia, Real Sociedad e Atlético de Madrid, também é um jogo bom para correção de preço. O Djurgårdens também entra em campo aqui na Suécia, Sivasspor e Kayserispor, Vallecano e Bilbao, Almeria e Cádiz. Tem a final da CAF Champions League, né, a Liga dos Campeões da África. Primeiro jogo 0-0, não tem cotação aqui, mas o Al Ahly joga dentro de casa, então pode ser um jogo sim para ficar de olho nesse Leia pior equipe em campo, só que o Esperança é um time chato, né? É um time chato. Na Islândia tem o Vikingur Reykjavik. Na Suíça, o Young Boys já campeão também entra em campo com o Intertour. Real Madrid já campeão enfrenta o Betis, que já está classificado para a Conference League. Na Argentina, Godoy Cruz e São Lourenço, Newell's e Defensa. Toronto e Cincinnati na MLS. Cincinnati atrás ali do Inter Miami, time muito forte. Falando em Inter Miami, tem o Inter Miami contra o Vancouver. Na Série B, o Guarani enfrenta o Paysandu. Essas são as opções de jogos extras. Tem várias opções para você complementar o seu dia de sábado. Lembrando que o meu foco maior vai ser nas Copas. Vou ficando por aqui. Cuidado, juízo, tá? O mês está chegando ao final. A temporada está chegando ao final. Não é hora de estragar, não é hora de fazer besteira. Mantenha-se dentro das suas metodologias, utilizando a sua gestão e não fique olhando para a grama do vizinho. Faz o seu trabalho dia após dia que você também vai chegar lá. Um grande abraço.